Estudo Bíblico João 2. João 2, de 1 a 12. Esse foi o primeiro milagre público de Jesus, antecipando a transformação da antiga ordem, representada pelas talhas de pedra com água utilizadas para o ritual de purificação, pela nova ordem, o vinho, que representa a vida eterna no reino de Deus, por meio de Jesus. Essas 6 talhas de água representam as 6 alianças que foram feitas entre Deus e os homens. 1. Éden. 2. Adão. 3. Noé. 4. Abraão. 5. Moisés. 6. Davi. E 7. Jesus. Já houvera 6 alianças, agora era a nova aliança. No verso 6, a Bíblia fala de 6 talhas de pedra. Uma talha para cada aliança que Deus já havia firmado com seu povo. Já houvera 6 alianças, agora era o tempo da nova aliança. Uma pedra, uma rocha viva, que era Ele próprio. Ele estava dizendo que agora a purificação não era mais feita pela água, e sim pelo seu sangue, simbolizado pelo vinho, num casamento que ele veio fazer conosco. Você não é limpo por água, você só é limpo pelo sangue de Jesus, pelo vinho que só Ele pode lhe dar. E o vinho simboliza o sangue, mas também simboliza a alegria vinda do seu Santo Espírito. Jesus era a 7ª talha de pedra, a 7ª rocha. As antigas alianças foram: 1. Aliança edênica, feita com Adão no jardim do Éden, entre ele mesmo e um indivíduo. Condiciona a vida do homem na inocência. Gênesis 2, versos 15 a 17. 2. Aliança adâmica, feita com o homem caído em relação a Satanás e com relação à esperança da vinda de Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Condiciona a vida do homem caído e dá a promessa de um Redentor. Gênesis 3:15. 3. Aliança noética, feita com Noé entre ele e a humanidade. Estabelece o princípio do governo humano. Gênesis 9, versos 14 a 17. 4. Aliança abraâmica, feita com Abraão entre ele e todas as famílias da terra. Inaugura a nação de Israel. Gênesis 12, versos 2 e 3. 5. Aliança mosaica, feita com Moisés entre ele e uma nação. Porém condena todos os homens, pois todos pecaram, ficando destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 e 5, verso 12. Êxodo 19, versos 3 a 6. 6. Aliança davídica, feita com Davi, entre ele e uma família específica, com a casa de Davi, na promessa de uma linhagem real, perpetuada na aliança davídica. Estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo e do reino davídico sobre Israel e sobre toda a terra, a ser cumprida em e por Cristo. Segundo Samuel 7, versos 8 a 17, ver também em Zacarias 12, 8, Lucas 1, versos 31 a 33 e Atos 15, versos 14 a 17. 7. Nova aliança feita entre Deus e os homens através de Jesus Cristo. É uma aliança definitiva e eterna. Nesse casamento, Jesus nos mostra que ele era um homem natural que vivia com alegria no meio do povo, verso 2, que era obediente à sua mãe, pois mesmo não querendo ainda começar seu ministério, obedeceu, verso 5. Que era sobrenatural, verso 9. Que era o Senhor da qualidade de vida, verso 10. E que ele revela seus mistérios para os pequeninos, para os humildes, aos serventes, ou seja, aos que servem, verso 9. Maria ali também começou o seu ministério de intercessora. Quando viva, ela realmente foi intercessora.
pois também estava reunida com os discípulos orando pela descida do Espírito Santo. E ela pôde testemunhar ali que o poder estava com Jesus. Verso 5. Jesus é o bom vinho, é a melhor bebida, é a melhor aliança, é aquele que vem por último. Verso 10. Naquela época e cultura, chamar uma senhora de mulher era uma maneira respeitosa de se dirigir a ela. Jesus deixou claro que seu ministério tinha que começar quando seu pai mandasse. Sua obra não podia ser dirigida por qualquer outro ser humano, ainda que fosse sua própria mãe. Ou seja, era Deus quem exercia o controle sobre a sua atividade messiânica e não Maria. No entanto, por causa dela e por causa de todos, determinou que fosse providenciado um antegosto do banquete messiânico vindouro. Os antepassados dos judeus já tinham experimentado a glória manifesta de Deus. E João registra que naquele momento Jesus manifestou sua glória, provando sua divindade. João 2, versos 13 a 25. A purificação do templo imediatamente após as bodas de Caná fornece um elemento importante quanto ao ministério de Jesus. Foi sinalizado que a antiga ordem, a água para purificação e o templo de Jerusalém, havia sido suplantada pela nova ordem, o vinho da salvação e a ressurreição do Cordeiro sendo o novo templo. O templo iria ser destruído, como foi depois de 70 anos, mas o templo que Jesus iria reconstruir em 3 dias, que seria seu próprio corpo depois da ressurreição, esse nunca seria destruído, pois seria eterno. No verso 15, Jesus começa o cumprimento de Malaquias 3, versos 1 a 4, indo ao templo e purificando os filhos de Levi numa demonstração de zelo por Deus e pelas ordenanças sagradas de Deus. Em seu discurso de despedida, Jesus explicou que o Espírito Santo iria lembrá-los de tudo o que ele havia ensinado. João 14, versos 25 a 26. Nos tempos bíblicos, um nome resumia o caráter, a atividade e a posição de uma pessoa nos propósitos de Deus. O nome Jesus foi dado por orientação divina. Mateus 1, 21. A fé dos que são mencionados aqui era superficial e Jesus, em sua onisciência, sabia disso.